Uma boa noite a todos, repetindo, porque não gravou. Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade ao nosso curso com o tema de número 43, o centro de gravidade permanente. É um tema de muita importância do cunho psicológico, é mais uma prática para nós pesquisadores, estudantes fazermos, no sentido de que possamos criar o nosso centro de gravidade permanente. Essa prática nos deu o venerável mestre Samael e ela está descrita na sua mensagem de Natal, que é um livro chamado O Mistério do Áureo Florescer. Nós acabamos de assistir ao vídeo que nos deu algumas noções desta prática. Então, o que é o centro de gravidade permanente? Nós vamos definir, então, o famoso CGP. Centro de gravidade permanente, já diz, né, tem gravidade, é permanente, então é um centro em torno do qual gravitam determinadas coisas permanentemente. Nós conhecemos a gravidade, que é uma das 48 leis. Um centro de gravidade é um ponto aqui na Terra que atrai todas as coisas para ele. Então vimos que nós temos um conceito errôneo de que as coisas caem para baixo. Na realidade, as coisas não caem para baixo. As coisas caem para o centro de gravidade ao qual elas estão submetidas em determinado planeta. Aqui na Terra, todas as coisas caem dirigidas para o centro da Terra. Agora, por exemplo, é noite aqui no Brasil, no Japão é de dia, então lá no Japão eles estão por cima da Terra, nós estamos do lado de baixo. Vamos assim dizer, nós estamos com a cabeça para baixo. No entanto, nós não caímos. Quem está do lado, né, da esfera também não cai, porque é atraído pelo centro de gravidade que puxa para o seu centro. Então, isto é um referencial importante da física, né? De qualquer ponto do espaço até o nível do mar. É um conceito importante. Nós temos a famosa altitude, e de determinado ponto até o piso onde nós estamos pisando, nós temos altura. Então, altura, fisicamente falando, é diferente de altitude. Altitude é a distância de um determinado ponto até a superfície da Terra, e a altura é a distância de um determinado ponto até o solo onde a pessoa pisa. Ela pode estar no primeiro andar do prédio, a altura dela é tanto, né, 1,90 m, por exemplo. Se ela estiver no 9º andar, também vai ser a mesma altura, porque é a distância da cabeça dela até o chão, no piso. No entanto, se ela está no 9º andar, a altitude dela é maior do que a altitude de quem está no primeiro ou está no segundo, porque é com relação ao nível do mar. Muito bem. Deixando conceitos físicos à parte, nós vamos desenvolvendo em torno do centro de gravidade do ponto de vista psicológico. Então, nós temos um centro de gravidade do ponto de vista físico, que é energético, e outro também de natureza eletromagnética, do ponto de vista psicológico. Então, há um duplo centro de gravidade em nós, enquanto estivermos sujeitos às leis aqui no mundo da relatividade, onde impera a dualidade. Nós temos um centro de gravidade permanente no ego e o outro no pouco de consciência que nós temos. Se temos um centro de gravidade permanente no ego,
nós temos perseverança para dar sequência nos nossos projetos. Então nós projetamos as coisas do ponto de vista material e chegamos ao fim, mas se não temos esse centro de gravidade nem no ego, a gente não consegue finalizar nossos projetos. Vejam bem que agora nós vamos chegando para o final do ano, em que as pessoas fazem os seus projetos, né? Agora no final do ano, quando chegar o Natal, o Ano Novo, então vai fazer um balanço e vai verificar que a maioria dos seus projetos não foram cumpridos. A maioria dos nossos projetos ficaram para trás. Acontece que não terminamos os nossos projetos exatamente por causa da falta do centro de gravidade. Então a gente não teve constâncias, não teve perseverança e o projeto acabou ficando no espaço, né? A mesma coisa do ponto de vista espiritual. Nós temos tantos projetos do ponto de vista espiritual, anelamos fazer um trabalho sobre nós mesmos. Eu tenho o meu cunhado, que é um referencial que a gente brinca, ele sempre diz, amanhã eu vou começar o trabalho gnóstico, e isso já faz 20 anos, sempre amanhã, o mês que vem eu começo. Aí ele fala, mas ele não começou ainda? Vai o mês que vem? Não, agora o ano que vem eu começo. Mas ele é problemático, ele tem esquizofrenia, é doente mental, então ele não pode ter um centro de gravidade permanente mesmo. Mas na realidade a maioria dos estudantes gnósticos que perfilaram o movimento gnóstico, tanto na velha como na nova ordem, ao longo dos tempos, se caracterizaram por pessoas que não tiveram a oportunidade de criar o centro de gravidade permanente. Eles acabaram desistindo da gnose. Quando se pretende trabalhar a gnose, fazer o trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência, surge em nós as dificuldades. Então vem as provações e a gente acaba desistindo do projeto. Então, diante de tudo isto, para nós, estudante, pesquisador da gnose, o que nos interessa é criar um centro de gravidade permanente na consciência, centro de gravidade permanente espiritual. E como é que a gente faz isto? Nós fazemos ao irmos mudando gradativamente o nosso centro de gravidade permanente do ego para a consciência. Então vamos fazer essa trajetória. Como se faz? Se faz com o trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência. À medida que vamos morrendo para os defeitos, nascendo para as virtudes, criando os corpos, trabalhando para o nosso semelhante, a gente vai transitando do centro de gravidade no ego para o centro de gravidade da consciência. Esse é um movimento contínuo. Então, à medida que vamos trabalhando a morte do eu, dos detalhes do eu, com o processo de morte contínua, nós vamos abrindo caminho para mudar do centro de gravidade no ego para o centro de gravidade da consciência. Isso é notório, a gente vai acompanhando o trabalho dentro de nós mesmos. Quando a gente está no centro de gravidade na consciência, aquele momento estamos ali transitando, nós estamos pensando nas coisas espirituais, sentindo as coisas espirituais. Depois a gente volta a ser traído pelo material, volta lá pelo centro de gravidade do ego. Então, quando você cria um centro de gravidade permanente na consciência, já vive o espiritual 24 horas por dia, faz as práticas, tem um pensamento voltado para as dimensões superiores, para os mundos internos. Então essa é a vantagem de criar o centro de gravidade permanente. E é comum em nós, então, essa oscilação da consciência, do espiritual para o material e vice-versa. Então a gente fica
no mundo do vai e vem, como diz o venerável mestre Samael, somos uns borboleteadores. Ficamos borboleteando para lá e para cá. Então as pessoas, elas vão, bom, agora nós vamos estudar gnose, etc, etc. Vamos seguir o movimento gnóstico, vamos estar na Guissal, nisso, naquilo, daqui a pouco elas estão em outra escola. Bom, agora nós vamos ler o livro do venerável mestre Abulu, vou ler todos os livros, vou fazer as práticas. Daqui a pouco estão lendo um livro de outro autor, então não tem centro de gravidade permanente, fica perambulando para lá e para cá. E isto é grave porque não cria uma linha contínua de ação. E quando nós examinamos o autor, ficamos conectados com ele lá na dimensão do astral. Então é preciso criar um centro de gravidade permanente para estar lendo os livros da doutrina samaeliana, do venerável mestre Samael, do venerável mestre Abulu. Não precisamos de mais nada, nem precisamos de todos os livros deles, precisamos de alguns, precisamos praticar esses alguns para que criamos esse centro de gravidade permanente. Então precisamos deixar de borboletear de livro em livro, de movimento em movimento, de instituição em instituição, porque isto é muito danoso para o segmento, para a continuidade de nosso propósito de estudo gnóstico. A gente não vai a lugar nenhum, fica no mundo das oscilações. Então, quando a gente começa a praticar, o resultado dos nossos primeiros trabalhos com os eus vão libertar fagulhas de consciência. Vamos ali fabricar o que o mestre chama de pérola seminal. Da pérola seminal a gente chega no embrião áureo. Quando nasce o embrião áureo, já cria o centro de gravidade permanente na consciência. Essa pessoa que fabricou o embrião áureo, fruto do seu trabalho sobre si mesmo, jamais ela volta a borboletear, jamais ela volta a oscilar. Criou um centro de gravidade permanente na consciência, jamais ela vai desistir da gnose. Ela tem a gnose dentro de si mesmo. Pode vir o que vier, pode vir as provas, como veio para o profeta Jó, que ela não vai titubear, ela não vai esquecer o caminho. Então essa pessoa criou um centro de gravidade permanente. Então, para todos vocês, para todos nós, até aqui essas palavras derivadas dos ensinamentos do venerável mestre Samael, do venerável mestre Abulu, esperando que todos nós possamos colocá-las em prática, para que possamos fabricar a pérola seminal, da pérola seminal ao embrião áureo, e criarmos o centro de gravidade permanente, para que possamos estar à frente do ensinamento gnóstico, vivenciar a gnose em todos os momentos de nossas vidas, e que possamos ser vetores de difusão, de disseminação desse belíssimo ensinamento, dessa belíssima ciência dos sábios. Então, obrigado a todos. Aqui na sequência, como a gente falou das perguntas, nós temos uma pergunta do Paulo, que está dizendo aqui o seguinte: o senhor Antônio Edmundo perguntou, desculpe-me formular uma pergunta fora da palestra dessa noite, que significa passagem bíblica onde Caim mata Abel. Então, o Paulo, realmente eu tinha lido essa pergunta lá, antes de eu
fazer aqui reiniciar meu computador, ela foi apagada, então o Paulo reescreveu. Pois é, Antônio, essa pergunta ela não está fora não, porque Caim matou Abel é um símbolo que está nas escrituras sagradas, lá no Velho Testamento. Na realidade é o sentido figurado, metafórico, é parabólico, em que o crente ele entende no sentido real, no sentido, interpreta ao pé da letra. E a propósito lá do centro de gravidade, quando nós temos um centro de gravidade perambulante, oscilatório, é que estamos oscilando no mundo das crenças. Então o centro de gravidade criado no ego, ele nos leva à crença, ele não é permanente. Nós cremos em determinado momento, diante de algumas circunstâncias difíceis nas nossas vidas, a gente volta a descrer. Então, quando criamos um centro de gravidade permanente na consciência, passamos a perfilar no universo da fé, no mundo da fé. Então, continuando com a sua pergunta, para o crente, o Abel é uma pessoa e o Caim é uma pessoa, assim como o Davi é uma pessoa, o Golias é outra pessoa. Na realidade, não são pessoas físicas, são pessoas metafóricas. Caim matou Abel significa quem era o Abel. Abel era o filho do Adão e Eva, assim como Caim. O Abel era o filho que tinha todas as qualidades, todas as virtudes. Então nós já sabemos quem tem todas as qualidades, todas as virtudes em nós é a essência. E Caim era invejoso, era detentor de todos os defeitos, então ele representa o ego. Então Caim representa o ego e o Abel representa a essência, a consciência. Quando Caim mata Abel, significa que a essência se apagou e nós vai se apagando gradativamente até zerar. Então deixa de existir a luz e passa a existir a treva. Então Caim triunfou. Caim é treva, é escuro. Então, ao contrário, nas escrituras, quando matamos o ego, a luz triunfa sobre as trevas. Então é quando Davi mata Golias. Davi era pequenininho, Golias era um gigante enorme. O que nós temos pequenininho dentro de nós? A essência, 3%. E o Golias, enorme, gigante dentro de nós, 97%. Então, com a flecha certeira, o Davi mata o Golias. Isso significa, com a morte em marcha, com o trabalho correto de aplicação da morte em marcha, morte contínua, nós matamos o Golias. Um pouquinho de essência é o essencial para começarmos, e a gente vai tornando um gigante à medida que a essência vai crescendo e o gigante do ego vai fenecendo e morre. Então isso são símbolos. Creio que respondida a pergunta. Na sequência tem o Cláudio dizendo: Maurício, quando o estudante que deixou o movimento gnóstico e retorna, este retorno se dá pela lei do pêndulo ou é os 3% de consciência livre que o traz de volta, já que ainda não criou centro de gravidade permanente? Então, é uma pergunta e a justificação porque não criou centro de gravidade permanente, né? Bom, então, quando nós saímos, Cláudio, da gnose, não foi só você, todos nós já saímos. Eu ainda não saí, mas já tentei sair várias vezes, não consegui ficar sem a gnose, então eu tive que voltar e
e conviver com ela, né? Naqueles momentos difíceis, depois eu vi que sem ela eu não poderia viver. Então, quando cadê os milhares de estudantes gnósticos que perfilaram o movimento gnóstico no seu apogeu, na época que estavam os mestres presentes, eles foram todos embora, não criaram um centro de gravidade permanente, então a luz estava entre eles. O mestre é a luz que nos fornece energia para nos conectar com as dimensões superiores. O mestre se constitui num cabo de ligação entre a Terra, terceira dimensão, e as outras dimensões. Então, quando ele se vai, é a mesma coisa que cortar esse cabo, corta essa conexão, a gente perde a força. Daí quem tinha a luz, quem criou a sua luz, vai andar com a sua luz própria. Quem não criou fica nas trevas. Então é isso que aconteceu com todo o estudantado gnóstico. Não havia criado a sua luz, andava com a luz do mestre, bastou ele sair, ficou na escuridão e abandonaram, voltaram para os seus movimentos de origem. Hoje tem gente na ayahuasca, tem gente nas diferentes igrejas, tem gente gnóstica até na macumba, que nem sequer mais quer ouvir a palavra gnose, não consegue suportar, o ego não suporta. Então não tinha um centro de gravidade permanente. Aqueles que estão voltando, como você voltou, tem um princípio desse centro de gravidade, tem um princípio do trabalho, né, sobre si mesmo, não apagou totalmente, então tem um princípio da essência atuando, da consciência, isso é luz, e essa luz ainda permite a pessoa voltar a se conectar com a fonte maior de luz. Então, a pessoa que volta é porque tem anelos. Isso significa que a mônada interna dessa pessoa está trabalhando. A mônada, ou seja, o nosso pai interno, aciona a essência para que ela fomente e crie anelos e nos leva a ter sede de sabedoria, sede de conhecimento, e nos leva a procurar. Por isso estamos aqui. Então, isto. Finalizando a sua pergunta, na realidade nós não temos 3% de consciência. Oxalá que tivéssemos. Com 3% de consciência seria muito espetacular. O venerável mestre Rabulu nos deu esse parâmetro. Com 3% de consciência nós já conseguiríamos operar o desdobramento astral, a saída em ginas de maneira consciente, objetiva. Então a gente já desdobraria hoje mesmo com esse pequeno percentual. O problema é que nós estamos aquém disto. Nós temos na realidade 3% de essência livre. Mas esses 3% de essência livre não significa que eles tenham se transformado em 3% de consciência. Para que tenha se transformado, é preciso que esses 3% tenha sido ativado por meio da meditação, aí sim se transforma em consciência. Então, o percentual de essência que nós temos livre, se tivermos 3%, que poderemos ter menos, em média a humanidade tem 3%, significa que alguns têm um pouco mais, outros um pouco menos. Mas esse percentual de essência é o percentual que engendra em nós as virtudes. Então o percentual de qualidade de virtude que nós temos. Por outro lado, temos 97% percentual grande de defeitos. E a consciência, que não é o defeito e nem a virtude, é exatamente aquele instrumento em nós que vai registrar tanto a virtude quanto o defeito. Esse instrumento que dá em nós essa noção de que temos defeito, de que temos virtude, é a consciência.
A essência só em si, ela é pura, ela é ingênua, ela não faria isto. Seria como uma criança, né? A criança, ela tem os 3% de essência livre, é muito bela, mas ela não tem a consciência. Então você pode dar um copo de água para ela, ela toma. Se der um copo de veneno também, ela toma. Ela não tem essa percepção, esse instrumento de registro que é a consciência. Então, acho que deu para diferenciar consciência de essência e de ego para todos nós. Então, é isto. Se não tem mais perguntas, eu não estou vendo aqui na tela. Deixo para vocês as minhas saudações gnósticas da paz reverencial. Uma boa noite a todos. Amanhã teremos encontro presencial aqui em São Vicente. Certamente as pessoas presentes irão gravar. A gente coloca na YouTube e vocês poderão ter acesso lá na nossa página. Hoje foi a 43, no domingo estaremos com a 44 e às 8 horas estaremos dando sequência na terceira parte das 7 profecias Maia. Não deixe de entrar na página, de ler tudo que tem lá e também de divulgar. Se aqui nós temos pessoas que estão tentando criar um centro de gravidade permanente, nós temos que fazer o terceiro fator. E o terceiro fator significa estarmos aqui, que é onde podemos oferecer um material organizado didaticamente para que a pessoa possa se qualificar. Então, a maioria das pessoas não tem o centro de gravidade, vem aqui uma, 2 vezes, volta e fica borboleteando. E aquele que tem, ele tem que estar aqui, porque se ele já sabe, ele tem que estar para ajudar, que é o meu caso e o caso de muitos de vocês. E se nós não sabemos, nós vamos aprender para saber, para depois ajudar. E estando aqui, a gente se engana que sabia, porque na realidade não sabia. Nós vamos aprender muitas coisas novas. Às vezes, aprendemos a mesma coisa com a outra linguagem, com outra roupagem, muito mais vistosa. Então, estejam todos vocês aqui para nos ajudar e para ajudar os demais, para ajudarem a si mesmo. Então até lá, os vejo lá.